bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts Vidansar, Cultura e Educação Transformando Vidas. E hoje a gente está aqui com uma mulher maravilhosa, uma mulher muito especial para a gente, Maria da Penha. Maria da Penha é uma querida mulher lutadora pela educação. Maria da Penha, gente, começou uma verdadeira especialista na área da educação, além de professora das turmas de reforço de português aqui no Vidansar e de contação de histórias. Ela é artista, educadora, trabalha com ação popular do CPX, levantando a bandeira da educação aqui pelo território, e tem muita coisa bacana para contar. Penha, muito bem-vinda ao nosso programa, nosso episódio de podcasts do Vidansar. Queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua história aqui, não só no território do Alemão, mas a tua bandeira que você levanta sempre, né, pela educação, né, levando a democratização da educação para tanta gente, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Seja muito bem-vinda. Penha é formada em letras, né, e é concursada pela Rede Pública de Ensino, também é professora na Rede Pública de Ensino e transita entre educação formal e educação pelo terceiro setor. Bem-vinda, minha querida. Bom, gratidão. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite. É uma alegria, é uma honra estar aqui em nome do projeto Vidansar, por fazer parte dessa equipe, desse projeto maravilhoso, que já conseguiu tantas conquistas para tantas crianças, tantas adolescentes e adolescentes, né, do território. E é uma honra estar aqui. Me sinto honrada, gratidão pelo convite. A honra é nossa. Bom, falar de educação, né? Eu sou carioca, mas sou filha de nordestinos e os meus pais eram analfabetos, os dois. Minha mãe, ela conseguia ler um pouquinho só e não conseguia assinar o próprio nome porque ela não tinha coordenação fina, né? Ela colocava a caneta no papel, tentava escrever e o papel rasgava. O meu pai, embora não soubesse ler e escrever, sabia assinar o nome. Então, a carteira de identidade da minha mãe era de analfabeta, a do meu pai era de alfabetizado, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande de aprender em relação à ajuda deles, porque eles não me ajudavam. E eles não sabiam, eles não tinham como me ajudar. E eu me dei conta de que eu ia ter que me virar sozinha, né? Então, eu prestava muita atenção nas aulas. Aliás, antes de eu entrar para a escola, eu pedia para minha mãe me colocar na escola. Eu queria muito entrar na escola, eu tinha muita vontade de aprender a ler e escrever, muita. E ler e escrever, para mim, foi muito divertido, foi um jogo. E quando eu entendi como era para fazer, como era para encaixar essas peças desse jogo e entender como ele funcionava, quando eu me dei conta disso, quando eu tive o estalo, eu passei a enxergar um outro mundo. Eu andava dentro de um ônibus olhando para os outdoor, né? Para as propagandas, para as placas, e eu conseguia ler tudo, eu conseguia entender essa linguagem que antes eu não sabia o que estava dizendo, né? Eu não fazia parte desse mundo. Então foi uma descoberta incrível ler e escrever. Então eu acho que a educação ela é fundamental, ela é necessária, principalmente para nós que nascemos em famílias pobres, né, que não têm herança, né, não somos herdeiros, né, e para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. Então, a educação ela é necessária para fazer uma transformação na vida. Ela funciona como uma ferramenta que oferece a possibilidade de redução das desigualdades sociais, né? Então, é por isso que eu acredito tanto na educação e que eu luto tanto por ela, principalmente para que ela chegue às crianças menos favorecidas. Sim. Eu me sinto muito feliz em trabalhar com crianças que realmente não têm oportunidades,
porque eu acho que, de alguma forma, eu posso tentar fazer com que essas crianças enxerguem e vejam que elas podem ser quem elas quiserem. Não é pelo fato de nascer numa família pobre que essa criança ela vai ser excluída de uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que ela pode romper o ciclo da pobreza da família através da educação. Não tem outro caminho, né? É o melhor caminho. Até Sim. tem outros caminhos, mas esse com certeza é o melhor caminho. E como é que você enxerga, né? Vindo de uma família onde seus pais não tiveram acesso, né? Como é que foi essa tua descoberta pelo acesso à educação? Quando que você enxergou que isso era necessário para que você quebrasse esse ciclo, né, Eu não falo só da pobreza financeira, não, né? Eu falo da pobreza mesmo de você não conseguir se expressar 100% no todo, né, sem saber ler, né, sem saber escrever. Então, como é que foi esse processo? De onde você... Quando você acordou que precisava aprender, precisava da educação para quebrar aquele ciclo? Então, existem vários tipos de inteligência, né? A inteligência não é só aquela que faz com que sejamos capazes de aprender tudo que é ensinado na escola. Existem vários outros tipos de inteligência. Embora minha mãe fosse analfabeta, a minha mãe ela estava à frente do tempo dela. Ela era uma mulher que ela era feminista sem saber que ela era feminista. Ela nem sabia exatamente o que era feminismo. E ela, embora ela não lesse, não escrevesse, ela sempre estava muito antenada sobre as coisas que aconteciam no mundo, porque ela ouvia rádio o tempo inteiro. Isso teve também um lado ruim, que ela passou a ser uma pessoa muito emotiva, que ela ouvia muitas histórias tristes e ela chorava ouvindo rádio. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre se manteve muito informada, por estar sempre antenada. E ela falava muito para mim: estude. Estude, porque, embora eu não tenha tido a oportunidade de estudar, e eu queria muito, mas eu tive que trabalhar desde criança, estude, porque se hoje eu fosse você e eu tivesse a oportunidade de aprender muitas coisas, eu abraçaria tudo e aprenderia tudo que tivesse ao meu alcance para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Então, a minha mãe, ela me mostrou esse caminho, mesmo ela sendo uma pessoa analfabeta. E aí, desde muito pequena, eu comecei a acreditar que eu só conseguiria mudar a minha realidade se eu estudasse, né? E a educação seria o único caminho para mim. Eu não queria ter uma vida como a da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que trabalhou muito, muito fisicamente, lavou muita roupa para fora, fez muita comida para vender, trabalhou muito, 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 não tinha muita ajuda do meu pai. E eu queria uma vida diferente para mim. Eu comecei a entender e a aprender desde muito cedo que só a educação poderia me oferecer uma vida diferente da vida tão difícil que ela levava. Ai, que bom, né? E hoje você compartilha, né, esse amor pela educação, né, com várias crianças. Que bom se você teve uma mãe maravilhosa, né, que apesar de não ter tido a oportunidade, né, porque às vezes é falta de oportunidade de Sim. fato, né, de ter educação formal, ela teve, né, essa luz, essa visão. Não, filha, você precisa estudar para ter um futuro diferente, né? Então, às vezes a gente enxerga muito isso também, né, que a gente lida, né, com crianças, né, de diversas classes sociais e de diferentes convívios familiares, né? E o quanto é importante ter alguém, né, para te motivar e para falar que você é capaz, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também, porque eu acredito muito que o professor, a professora, tem muita esse contato com os alunos e por muitas vezes é a referência que aquele aluno tem na vida, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é ser referência para essas crianças e como que é despertar nessas crianças a vontade pela educação, de transformar suas vidas pela educação. Então, eu tento dar para as crianças as quais eu acompanho, né, um pouco do que eu recebi. Eu tive a sorte de ter vários professores que marcaram muito a minha vida, né? E eu lembro que eu tive um professor
na quinta série. Eu estudava na escola Lauro Sodré, escola municipal. Eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. E esse professor era meu professor de artes. E eu, desde muito pequena, eu já desenhava muito, já tinha essa vocação artística, né? E esse professor percebeu isso. E aí eu lembro que uma vez ele falou para mim, olha, você vai participar de um concurso de desenho da Semana da Pátria. A ideia do desenho é essa aqui. Essas daqui são as tintas, pincel e tela. E você vai lá e vai participar desse concurso. Ou seja, ele comprou todo o material, ele bolou a ideia e ele me deu a orientação, né? E eu fui no dia desse concurso, que foi lá no Jardim do Meier que aconteceu, e eu ganhei esse concurso. Eu tinha 11 anos de idade, ganhei primeiro lugar. E isso foi muito importante na minha vida, porque isso fez com que eu acreditasse em mim. E não foi só isso, mas foi a mão estendida de um professor para mim, um professor que acreditou em mim e que me ajudou. Então, eu quero muito poder fazer algo parecido com os meus alunos. Claro que não são todos os alunos que estão abertos a isso, mas eu tento perceber, eu tento ler o meu aluno, eu tento fazer a leitura do meu aluno. E sempre que eu vejo que, de alguma forma, eu possa dizer algo, ou eu possa fazer algo que possa fazer a diferença na vida desse aluno, eu vou fazer, eu vou tentar, né? Porque eu recebi isso. E é uma forma de agradecer, de passar isso para frente. Ai, que lindo, né? É muito legal. E como isso faz resultado, né? A gente vê acompanhando, né, suas atividades, né? Porque você trabalha, vai para além da educação formal, né? Você trabalha a arte aliada, né, à educação, que eu acredito, a gente acredita muito, né? Aqui no Projeto Vidançar, né? Sim. A cultura aliada à educação, né? De mãos dadas, porque a gente acredita, né, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Né? Exato. Então, a gente quando alia, né, a cultura, a educação, as crianças elas florescem, né? A gente viu aqueles quadros, né, que você trabalhou com a meninada, né? Quantos artistas tem ali? Quantos sonhos tem Sim. ali, né? E você consegue fazer com que aquelas crianças passem aquilo para o papel e consigam transmitir tudo aquilo, né, que elas desenvolvem dentro delas, aquela coisa boa, né, que elas conseguem florescer, né? Isso é muito legal. Aqui no projeto, diga-se de passagem, tem muitas crianças que são muito talentosas, tem muitos artistas aqui. Sim. Gostaria muito de conseguir ajudar a maioria delas ou algumas delas, né? São talentosíssimas. Penha, e nessa sua trajetória, né, como professora, né, ensinando tantas crianças, você trabalhou muitos anos na Vila Olímpica, né, do Complexo do Alemão, né, desde o início lá da época da pacificação, né, você já estava nesse foco, né, da assistência, do atendimento, né, a crianças moradoras de periferia. Sim. Como é que é a abordagem, né? Há alguma abordagem diferente, né, dentro de um projeto social, né, trabalhando crianças que estudam, na sua grande maioria, em rede pública do ensino. A gente viu depois da pandemia, né, a dificuldade que foi na questão da educação, a educação inclusiva, né, que Sim. você tem dentro de sala, né, alunos PCDs. Tem. Então, conta pra gente como é que é essa abordagem dentro do terceiro setor, na educação, sendo uma educação inclusiva e uma educação que complementa a educação formal da rede pública de ensino. Sim. Então, em relação à Vila Olímpica, eu trabalhei quase 10 anos lá e eu fazia parte da equipe multidisciplinar da Vila Olímpica e na função de pedagoga, né? Então eu pude acompanhar vários casos, né? Às vezes uma mãe que chegava lá para falar de uma situação que ela estava vivendo em casa que envolvia a criança e aí a assistente social atendia e me chamava para ouvir, para fazer a escuta, me emocionei várias vezes e tal. Muitas crianças com histórias muito difíceis, né? A abordagem para crianças de comunidade, ela precisa respeitar a realidade dessas crianças.
Não dá para eu chegar aqui no território com uma linguagem super formal, super acadêmica e tentar me comunicar com essas crianças e com esses responsáveis, né? Eu tenho que falar de modo que facilite o entendimento deles. Eu tenho que falar de modo que faça com que eles não se sintam distantes de mim, né? E eu tenho que perceber o que eles gostam de fazer, né? O que os fazem sorrirem, né? Com o que eles se divertem. Lá na Vila Olímpica as crianças adoravam duas coisas: futebol e piscina, né? Futebol e piscina sempre. Legal. E também sempre que tinha evento e que tinha distribuição de comida, aparecia muitos, né? Muitas crianças, era sempre muito lotado. Então a gente tem que entender isso, né? A gente precisa se aproximar através da linguagem, do jeito, de como que a gente vai chegar nessa criança. E tentar entender as necessidades dessa criança, né? As carências, as necessidades, né? Muitas vezes, essa criança ela não aprendeu algo, não é porque ela não é inteligente, não é porque ela não é capaz, mas é como que isso foi ensinado para essa criança. Como que essa criança conheceu determinado assunto na escola? Como que isso foi apresentado na escola para ela? Considerando que uma escola, a professora ela tem em média de 30 a 40 alunos, dependendo da série, dependendo da turma, né? E isso faz com que a qualidade de ensino-aprendizado caia muito, 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 muito. Num projeto social, a gente consegue fazer um trabalho mais personalizado, mais próximo da criança, né? Porque a gente não trabalha com esse excesso de alunos em sala de aula. E a qualidade, ela sobe, ela cresce, né? Na escola pública, a criança está porque ela é obrigada a estar, porque ela tem que ir, né? Porque a mãe obriga, porque o pai obriga, a avó obriga. Muitas vezes também por conta do Bolsa Família, né? Que a família não quer perder, e a criança tem que ir por causa disso. Mas no projeto social, embora no caso de reforço escolar, né, normalmente são os responsáveis que falam para a criança que ela precisa fazer o reforço, mas é outra pegada, sabe? É outro ambiente. É um ambiente em que a criança ela sente que ela tem voz, ela sente que ela é ouvida, ela tem espaço, ela tem atenção. E na sala de aula da escola, uma professora com 40 alunos, ela não consegue fazer isso. Ela não vai conseguir observar todos os alunos, ela não vai conseguir dar atenção a todos os alunos que realmente precisam de atenção, né? E isso é uma diferença assim, muito notória, né? Muito evidente, né? Quanto mais alunos dentro de uma sala, maior é a dificuldade que o professor tem, né? Sim, de dar ensinar. Aquela atenção individualizada, né, para cada aluno. Isso faz o processo de ensino-aprendizagem não render. Né? Sim, sim. E com relação também à inclusão, né? Que a gente, cada vez mais, né, a gente percebe que hoje o diagnóstico, né, de você perceber que tem alunos PCDs, né, alunos que precisam, né, de uma assistência, de uma inclusão muito mais democrática, né, muito mais fluida, né, porque antes, né, você não tinha hoje, né, esse estudo e todo esse processo, né, junto às clínicas da família, a própria Secretaria de Educação também, né, que hoje está tendo esse olhar mais individualizado, um olhar mais cuidadoso, né, com crianças autistas, crianças com algum grau de deficiência, né, e como é que você trabalha isso dentro de sala, né, para estar fazendo também essa inclusão? Então, eu atendo alguns alunos PCD ou com algum tipo de transtorno, às vezes não diagnosticado, aqui no projeto, desde o primeiro ano em que eu comecei aqui. E, assim, eu tento ter muito cuidado com esses alunos, para que eles se sintam incluídos. Eu tento, dentro do possível, dar mais atenção para eles, uma atenção mais direcionada, né?
porque eu sei que a realidade deles é um pouco diferente da maioria, o entendimento deles é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, eu atendi um menino que ele está comigo, já foi o segundo encontro, né, a segunda aula que ele participou, e esse aluno ele é da contação de histórias. E eu fiz uma atividade onde foi apresentada uma história num vídeo, né, da Ruth Rocha, que fala de um coelho que não era de Páscoa. E aí, depois dessa história, né, que foi uma história do livro, né, da Ruth Rocha, eu passei uma atividade manual. E até começar essa atividade, eu conversei com as crianças, perguntei sobre o que era Páscoa e tal, para ouvir, né, para eles refletirem sobre a Páscoa. Inclusive, perguntei se eles já tinham visto alguma propaganda em que o coelho da Páscoa era preto, né? E todas falaram não. Então, assim, é uma questão que envolve o racismo numa propaganda de Páscoa, né? A gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa mudar isso também, né? A gente vê as mudanças nas bonecas, que já aconteceu. A gente vê nas atrizes que passam a ser mais vistas, né? Passaram a ser mais vistas. A gente tem muito mais atrizes e atores negros hoje em dia, né? Em papéis importantes. Exato. Isso aumentou bastante, mas a gente tem ainda muito que caminhar, né? E aí a questão da divulgação da Páscoa é uma delas. Nunca vi coelho preto fazendo divulgação da Páscoa. Enfim. Mas esse aluno ele ficou muito feliz quando ele terminou de fazer a colagem, né? E ele me chamou para ver. Nem foi a mãe, foi ele mesmo, ele ficou me chamando. Aí, quando eu vi, eu falei, nossa, que bonito! Aí ele começou a bater palma, ele ficou tão empolgado. E aí, o final, a surpresa de todo esse trabalho de colagem, era que eu ia colar um bombom na barriga do coelho que eles colaram, né? E ele ficou tão feliz com aquele bombom que eu coloquei ali, que ele me deu um abração, né? E foi foi tão legal, né? Sabe? Isso é tão espontâneo nessas crianças. Esse menino ele tem síndrome de Down, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é muito importante o educador perceber é que tem muitas crianças que têm transtornos e às vezes esse transtorno ele não é necessariamente um problema. Mas ele pode se tornar um problema se o adulto não tiver uma visão adequada para esse tipo de transtorno. Eu participei de um projeto no CAPSI, Visconde de Sabugosa, lá em Ramos, por 3 meses, no ano de 2023, se eu não me engano, ou 2024. E tinha um menino que sempre ia lá para ser atendido pelos profissionais do CAPSI, e às vezes ele ficava comigo que eu oferecia alguma atividade de arte e leitura. E esse menino ele tinha 8 anos e ele adorava ler. Então ele pegava os livros e ele lia, e lia perfeitamente como um adulto, né? E um menino super inteligente, que tinha uma conversa assim, que eu ficava assim, gente, esse menino só tem 8 anos. E aí, quando eu parei para conversar um pouco com a mãe dele, para saber um pouco da história desse menino, esse menino foi mandado para o CAPSI, porque a escola onde ele estudava começou a vê-lo como um problema. Por quê? Ele estava na sala de aula, tendo aula, a professora passava exercício e ele era o primeiro a acabar. E aí, o que ele fazia? Ele não conseguia ficar parado dentro da sala e dava um jeito de fugir da sala, né? E ia circular pela escola, parava nas portas das outras salas e ficava olhando, porque ele já tinha feito o que era muito fácil para ele, e o tempo de espera até todo mundo acabar para ele era um incômodo. Então ele dava um jeito de fugir, e esse menino foi enviado para o CAPSI, considerado uma criança com transtorno, porque ele incomodava as outras turmas. Uma alta habilidade. Esse menino, no fim das contas, era um menino com altas habilidades. Ele tirou em primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática depois, né? E eu conversei antes de tudo isso acontecer, eu conversei com os profissionais do CAPSI, eu falei, eu acho que ele não tem nenhum problema de transtorno. Assim, eu acho que esse menino ele tem excesso de inteligência. Ou ele é superdotado, ou ele tem altas habilidades. E foi exatamente isso. E a criança foi vista como um problema. Agora, imagina, uma criança que precisa de ajuda para desenvolver suas altas habilidades estava sendo vista como uma criança problema. Onde que essa criança ia chegar se ela não tem ajuda e não tem o olhar do adulto que vai perceber isso? Que bom que ela foi para o CAPSI, tinha você lá para
dar essa orientação, né, para direcionar essa criança para exatamente aquilo que poderia ser algo de melhor para ela, né, para realmente desenvolver as habilidades que ele já tem. Eu espero muito que ele tenha realmente, sido encaminhado para onde ele deveria ser encaminhado, porque ele é realmente uma criança muito, muito inteligente, Sim, e a né. gente vê uma grande dificuldade, né, não só de instituições públicas, mas instituições privadas também, né, de desenvolver crianças com QI elevado, que têm altas habilidades, ou crianças que, às vezes, a alta habilidade não é nem só em matérias como matemática, português, mas uma criança que, por então, alta habilidade artística, né? Então, eu acho que ainda falta muito isso, né, no sistema educacional brasileiro, né, de você perceber, né, alguns alunos ou alunos que têm esse desenvolvimento, né, e direcionar, né, para que esse aluno possa crescer, possa realmente se desenvolver, né? O que você acha que falta dentro dessas instituições educacionais, assim, para que a gente possa ter o direcionamento correto, né, para alunos que têm altas habilidades, seja qualquer área? O que você acha que falta? Então, eu acho que no geral falta uma coisa que é muito importante, né. Eu considero que as escolas da rede pública, elas são influenciadas também pelo território onde elas ficam, né. E eu acho que falta muito um diálogo entre a direção da escola, a coordenação pedagógica e esse território onde a escola está implantada, né. Eu acho que juntos, né, se a sociedade dali daquele território e a escola se reunissem para conversar sobre, o que as crianças estão precisando, as dificuldades que elas têm, né, fazer o diagnóstico disso por território, por escola, eu acho que talvez conseguisse se buscar juntos, soluções, né, para que essa questão da educação pública, principalmente, ela fosse sanada, ela fosse resolvida. Claro que não é uma coisa imediata, é uma coisa que vai levar tempo, mas eu acho que as escolas precisam ouvir os pais, os responsáveis, elas precisam se inteirar mais sobre o território, tudo que acontece ali. Eu acho que a educação ela tem que ser construída junta, sabe? Todos os adultos pela educação das crianças. Eu acho que as escolas da rede municipal, elas até conseguiram avançar em parte, no decorrer dos anos, mas eu acho que as escolas estaduais, né, elas são muito fechadas. É como se elas não fossem uma instituição que serve ao povo. É como se elas fossem uma instituição privada que determina e manda tudo goela abaixo e que tem que ser daquele jeito que elas determinam. Elas precisam ouvir o território. Elas precisam ouvir as necessidades das crianças daquele lugar, né. Então eu acho que a educação ela precisa ser construída assim, sabe, Coletivamente, né? coletivamente. Eu acho que isso é muito importante. E aí, dentro dessas decisões, entram as crianças que também têm transtornos, porque eu tenho certeza que juntos conseguiriam encontrar soluções muito melhores do que o que a gente tem hoje, Sim, né. e a gente está falando aqui muito, né, sobre as crianças com altas habilidades, mas a gente também tem crianças com curvas ou deficiências, né, ou dificuldades de aprendizado, né, que a gente percebe muito também aqui no projeto, né. O que você, sugeriria para que a gente melhorasse, né, esse déficit que tem, né, na questão da aprendizagem, né, com essas crianças? O que você pensa sobre isso também, né? Além dessa questão da dificuldade de inserir alunos com altas habilidades em escolas melhores, em estar direcionando essas crianças para desenvolver as altas habilidades, mas e essas crianças? O que você pensa, o que você sugere, né, para que a gente consiga superar esse déficit, né, que a gente tem? A gente entende que, principalmente na escola pública, a questão da aprovação automática, né, de crianças que têm dificuldades e às vezes não conseguem é, suprimir, não conseguem ter aquela atenção para certa dificuldade por conta, né, desse
dessa questão, desse problema que é educacional hoje no nosso país? O que você sugeriria para a gente melhorar isso? Então, na metodologia de ensino freiriana, né, para você educar um adulto, para você alfabetizar um adulto, na verdade, você pode pegar elementos do cotidiano desse adulto e converter esses elementos em material pedagógico, porque isso vai facilitar o aprendizado e a alfabetização desse adulto, porque vai estar falando de coisas que ele conhece no dia a dia. Então, para ele vai ser muito mais fácil. Quando eu penso numa criança que tem uma dificuldade de aprendizado, seja lá por um motivo ou por outro, eu fico pensando no que essa criança gosta. Então, eu acho que primeiro teria que ser se ter uma conversa, né, ao ponto de você sentir que aquela criança ela está sendo espontânea e que ela está colocando o que ela quer colocar para fora, de verdade, sem medo, porque a criança ela tem muito medo de falar com a gente. Então, para ela conseguir soltar o que ela realmente sente, ela tem que confiar em você. Então, eu acho que se você consegue tirar dessa criança aquilo que ela gosta e você conseguir, de alguma coisa, devolver para ela isso que ela gosta num formato de material pedagógico, eu acho que isso vai ajudar muito essa criança, vai facilitar muito o aprendizado dela. Vai ter criança que vai dizer que gosta de arte, vai ter criança que vai dizer que Sim. gosta de música. Eu já consegui ajudar um menino a melhorar muito a nota dele através do futebol. Que Ele legal. adorava futebol lá na Vila Olímpica, foi até um projeto que eu chamei de Jogar para Ler. E eu consegui, ele me ensinou os nomes dos jogadores de futebol, porque eu não sabia nada. Ele que me ensinou que existia um jogador na época chamado Arrascaeta, que depois ficou muito mais famoso ainda e Aham. passou a ser muito falado. Gabigol também. Foi logo quando eles estavam começando a aparecer no Aham. futebol. E foi com ele que eu aprendi. Ou seja, ele me ensinou coisas que eu não sabia, porque não eram coisas importantes dentro do meu universo, eu não ligo muito para futebol. Mas eu aprendi sobre o futebol para tentar ajudar esse menino. E esse menino saiu de um IR para um MB no Que final do ano, lindo. né? Porque eu usei elementos do futebol. Eu fiz uma quadra, né? Eu fiz uma placa, pintei uma quadra verde com aquelas marcações de campo e coloquei o menino para pintar. E teve um outro menino que fez junto com ele, né? Os coloquei para pintar essa quadra de Aham. verde, fazer as marcações de branco. E eles ficaram todos Que empolgados, estavam legal. pintando uma quadra de futebol. Eu fui separando elementos, nomes de elementos que existem dentro do universo do futebol, né? Uniforme, meia, chuteira, todas essas coisas. E nós fomos trabalhando as escritas, frases, várias coisas dentro da língua portuguesa, dentro do universo do futebol. E com esse menino funcionou muito. A mãe me deu um retorno e eu fiquei muito feliz, Que né? Então isso é bacana. uma prova de que é possível você melhorar o aprendizado de uma criança quando você escuta essa criança para procurar saber do que ela gosta. Eu estou vendo aqui, né, que você fala que você construiu, né, um campo de futebol, né, muito pelo seu lado artístico, né? Como é que esse teu lado artístico, conta pra gente, como é que isso permeia a sua vida, né? Não só a sua vida profissional, mas a sua vida pessoal também, né? Porque a gente enxerga em você uma artista e é o que você gosta, né? Como é que a arte permeia a sua vida? Eu costumo dizer que a arte salva vidas, né? E que ela salvou a minha várias vezes e continua salvando. Eu sempre gostei muito de poesia, desde que eu era bem pequena. Aprendi a ler e a escrever, eu já estava escrevendo poesia. Eu escrevi poemas. Eu escrevi um poema para um cachorro que Que eu tinha legal. quando eu era criança e ele morreu. Então foi uma dor muito grande a perda daquele cachorro. E através da escrita do poema que eu fiz eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos de idade, né? Eu escrevi aquele poema para aquele cachorro e a minha dor, ela saiu através daquela escrita, porque enquanto eu escrevia, eu chorava e a minha emoção ela foi extravasada, né? Então, a arte da escrita, a arte da poesia, ela é uma forma de extravasar. Ela é como se fosse como se eu estivesse fazendo uma terapia, né? E o desenho, né, é uma outra forma também de extravasar, porque às vezes você está sentindo uma coisa assim que você quer mostrar, que você quer colocar para fora, né, mas não sob uma forma escrita, sob uma forma de cores, né? Às vezes de um colorido, às vezes de cores assim mais neutras, né?
Mas a arte é isso. E quando você consegue extravasar através da arte, seja ela escrita ou através do desenho, ou outra forma de arte, a dança, a música, você está fazendo um bem muito grande para você e você está se salvando, né? Então, a arte, nesse sentido, ela salva a vida das pessoas. Hoje a gente até tem, né, a arte-terapia, né? Sim. A arte sendo trabalhada realmente como terapia, inclusive em hospitais, né, eles estão trabalhando essa abordagem, né, que é super importante, né? E realmente é o que você falou, né? Às vezes você extravasou um sentimento através da escrita, né? Através da Sim. arte, né? Então, Sim. isso é muito legal. Penha, como é que você também trabalha? No início da entrevista, você falou sobre a questão do racismo, né? Então, a gente percebe, né? A gente está num território, né, onde o racismo mata, de fato. Sim. Né? Então, como trabalhar esses temas dentro, né, dentro de sala, né, com atividade educacional e também com abordagem, não só a abordagem sensível que a gente tem com os alunos, mas a abordagem também com os pais, né, com os responsáveis, com a equipe, com todos que permeiam, né, essa atividade educacional. Então, a questão do racismo é uma questão que, se a gente mergulha a fundo, né, se a gente pesquisa, se a gente lê, se a gente tenta entender como era e como é hoje, né, é algo que é muito delicado e, ao mesmo tempo, triste, né? Você pensar que no século XX, no início do século XX, as crianças negras, né, elas não podiam frequentar as escolas porque elas eram negras. Isso dói, Nossa. né? Isso dói muito. Então, assim, tem várias questões, né, que às vezes eu tento conversar com as crianças, né, de forma cotidiana mesmo, né, mas às vezes eu paro para fazer um trabalho mais focado mesmo. Né? Em 2024, quando eu entrei aqui, eu lembro que eu acho que foi final de outubro, início de novembro, ou foi início de novembro, eu comecei a fazer a leitura de um livro chamado Nuang, que é da Janine Rodrigues. É um livro que ele é voltado para criança e adolescente, mas ele não é só para criança e adolescente, é um livro para adultos, né? Que conta a história de uma menina, né, que foi arrancada do seu povo, uma menina negra que foi arrancada do seu povo. E é uma história que, ao mesmo tempo que é triste, ela também traz muito o lúdico, né? Porque a Nuang, ela inventa um jeito de criar ela cria um nome para dizer que significa felicidade, né? E essa história, enquanto eu lia, os alunos eles ficaram muito querendo muito saber como ia ser o final da história, né? E eles ficaram um pouco decepcionados porque o final ele não é um final que fecha a história, é um final que deixa a história aberta, né? Mas é importante trazer a questão para a reflexão, né? Para a gente pensar por que o ser humano ele sofreu tanto simplesmente por ele ter a pele preta, né? Por parte de outros seres humanos que tinham a pele branca. E é uma questão realmente difícil demais de trabalhar em alguns aspectos, em alguns momentos, porque muitas vezes a questão do racismo ela está tão estruturada, né? Aquele racismo estrutural, que a própria criança ela não consegue ver, né, o quanto que ela sofre de racismo no dia a dia. Às vezes, dentro da própria casa, né, de ser tão estrutural, e a própria família não perceber, às vezes fala do cabelo que é um cabelo ruim. E a criança cresce ouvindo que é o cabelo, que é o que tem um cabelo ruim. E ela absorve aquilo, de que o cabelo dela é ruim. Quando, na verdade, o cabelo dela é um cabelo que tem uma estrutura diferente de outros cabelos. E não é por isso que ele é um cabelo ruim. Ele é um cabelo que tem a sua personalidade, que tem as suas características. E ao invés da família ensiná-la a amar esse cabelo,
a família ensina a ter vergonha desse cabelo, né? Isso é difícil demais de trabalhar isso. Porque os adultos, muitos, eles não veem isso, eles não enxergam isso. E você mudar criança é difícil, mas você mudar adulto é mais difícil ainda. Então, mais uma vez, isso tudo, para ter algum avanço, né, para avançar mais, porque a gente já avançou muito, já foi muito pior. A gente precisa da educação, a gente precisa trabalhar a educação. Para crianças pequenas, buscar sempre alguma forma lúdica, né, de trazer essa temática. Né? Eu gosto muito de associar a arte também para falar de racismo, né? Mas, sobretudo, para que reflitam. Né? A questão da brincadeira que eu falei do coelho é uma maneira de trazer, né, isso para pensarem. Vocês já pararam para pensar por que não tem um coelho preto fazendo propaganda da Páscoa? Teve um menino, o Richard, inclusive, ele falou racismo. E aí teve criança que falou assim, haha, meio rindo. Eu falei, não, gente, é isso, é verdade. Tá? Isso é uma forma de racismo. É uma forma de racismo que está no mundo. Né? Até porque a questão da comercialização da Páscoa, ela veio dos Estados Unidos. Né? A Europa pegou isso depois, mas inicialmente ela veio dos Estados Unidos, né? Porque tem muitos países europeus que nem têm essa coisa da cultura do ovo de chocolate. Eles têm, na Alemanha, por exemplo, aquele ovo pintado manualmente, que é um ovo de galinha mesmo. Na Suécia também, eu tenho um amigo da Suécia que há alguns anos eu perguntei para ele sobre isso. Ele falou que lá o ovo de Páscoa, na época que ele me falou, não sei se hoje já é diferente, o ovo de chocolate lá, para eles, não é da cultura. A cultura deles é o ovo pintadinho. Né? A galinha tem o seu lugar de protagonismo, porque é ela que coloca o ovo. Sim. O coelho foi uma invenção, né? Uma invenção aí questão comercial mesmo. Questão comercial, né? Mas por que não o coelho preto? Muito, né? Eu acho que é uma questão que todos nós precisamos aprender. Sim, né? Sim. E é uma coisa que ainda está muito longe, né, da gente aprender totalmente, porque o racismo ainda está aí, o racismo mata, né? Sim, o racismo mata. Então, bem, a gente também, né, falando, né, sobre esses temas tão sensíveis, você trabalha isso muito de forma lúdica, né, dentro de sala, né, e assim, a gente vê isso também como uma questão estrutural, né? O que você faria para mudar? O que você acha que falta dentro dessa estrutura, né, que a gente tem hoje, que muita coisa muita coisa já foi quebrada, mas ainda falta muita coisa, a gente tem muito caminho pela frente, né, para quebrar toda a questão de racismo, a questão de preconceito também, né, que a gente tem muito dentro da nossa estrutura, não só a estrutura educacional, a estrutura de um povo, né, da gente tá mudando isso começando pela criança, né, de mudar todo esse pensamento que vem de séculos atrás, né, da questão do preconceito, do racismo, como isso é trabalhado, né, dentro de sala, e o que você diria, o que você acha que precisa mudar dentro da estrutura educacional formal brasileira, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e uma sociedade mais humana, né, com a gente sabendo enxergar, né, todos esses pontos sensíveis? Então, eu acho que a gente, seres humanos, né, de um modo geral, a gente precisa começar a mudar nossa visão em relação à vida, né? Quando eu era adolescente, corria aí uma forma inclusive eu vi isso de alguns professores, de que a gente está sempre competindo com alguém, né? Competir, quero ser o melhor, vou ser o melhor, concorrência, e que o outro é um oponente, que o outro é um inimigo, e que o outro vai estar sempre concorrendo comigo, eu tenho que correr porque eu tenho que ser melhor. Eu acho que a primeira coisa é derrubar esse pensamento. Isso é muito ruim, né? Isso já trava um embate, uma luta e uma inimizade que eu acho que é muito negativa para o mundo, né? Eu acho que as pessoas elas precisam pensar coletivamente, elas precisam pensar que
o planeta, ele precisa do todo, ele precisa de ações coletivas. Então, o futuro tem que ser coletivo. A gente tem que pensar em todos e a gente tem que respeitar as diversidades, porque as pessoas são diferentes, né? Elas são diferentes fisicamente, elas são diferentes na forma de pensar, na forma de agir, mas algo tem que prevalecer, o respeito. Né? O respeito ele é fundamental, ele é indispensável para se viver em sociedade com qualidade. Né? E esse respeito ele tem que estar atrelado ao amor. Eu acho que falta muito esse sentimento numa grande parcela da população. Né? De vez em quando eu fico me perguntando, inclusive eu estava até conversando um pouco antes com a Aline, falando como que pode existir no mundo tanta gente que quer dar golpe no outro, né? Como pode existir no mundo que tantas pessoas que usam seu tempo para aprender como dar golpe no outro? Enquanto a gente tiver pessoas que têm esse pensamento, a gente não avança. Não avança porque isso é falta de respeito e isso é falta de amor, né? E aí é uma questão que é muito grande, né? A gente talvez não consiga mudar isso, porque essa mudança ela tem que acontecer dentro de cada um. E como que a gente vai fazer essa mudança acontecer dentro de cada um, né? Se tem alguém que tem esse poder, é Deus, né? Então talvez o mundo ele tenha que ser assim para ter esses desafios que é para a gente poder ir se preparando e ir aprendendo a lidar com essas questões, e aí a gente entra num campo mais espiritualizado, né? Porque talvez isso esteja, de alguma forma, ligado ao desenvolvimento pessoal e à evolução espiritual de cada um. E aí eu não tenho como afirmar essas coisas porque eu não tenho. Eu sei que eu estou aqui, que eu estou viva, mas eu não posso falar dessas coisas que são muito mais espirituais porque eu tenho a minha crença, mas eu não posso impor para o outro que a minha crença é a verdade, né? Eu só acredito, né, naquilo que eu acredito, né, e eu sinto que o mundo precisa de mais amor, né, e de mais respeito. Que bom que tenham mais e mais pessoas compartilhando esse pensamento, né? Porque eu acho que assim a gente consegue amenizar tantas dores que o mundo está vivendo hoje, né? Com tantas guerras, com tantas disputas. Falta de amor, falta de respeito. Sim, sim. Né? E Penha, para fechar esse papo maravilhoso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, melhor que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo aqui esse papo tão importante sobre educação, que você mandasse uma mensagem para as pessoas, falando um pouco sobre como a educação, a arte e a cultura podem transformar o mundo. Então, a gente nasce, né? E a gente chega aqui nesse mundo, passa um tempo aqui que ninguém sabe quanto tempo, né? Quanto tempo que vai ser esse, e depois a gente sai desse plano e não sei para onde a gente vai, enfim. Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer desse intervalo entre o nascer e o partir o melhor que a gente puder, o melhor que for possível. Eu acho que as melhores coisas que a gente carrega das experiências de vida que a gente tem é o afeto, né? São as emoções da gente sentir que a gente pode fazer algo por alguém, né? E da gente também se permitir que façam algo por nós, porque a gente não tem que se colocar no lugar de só ajudar, porque em muitos momentos a gente vai precisar ser ajudado. Né? E ajudado de que forma? De várias formas. Às vezes é uma palavra que alguém diz que está ajudando a gente, que muda o nosso pensamento, que muda o nosso dia, que transforma o nosso dia. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter em mente que quanto mais bem a gente faz, o mundo fica melhor. Então, pensem nisso. E fazer o bem não é fácil, né? A gente precisa ser persistente, a gente precisa acreditar. Né? Tem um pensamento do Gandhi que diz algo mais ou menos assim: um covarde é incapaz de transmitir amor. Isso é um privilégio dos corajosos. Então, é preciso ter coragem para ser bom, mas vale a pena, porque eu acho que é isso que a gente leva de melhor
dessa vida, e é isso que a gente carrega com a gente tendo a nossa consciência tranquila, a nossa mente tranquila de que a gente tentou fazer o melhor, né? E que a gente agiu com verdade para nós mesmos, né? Eu acho que é isso. Que lindo! Muito obrigada, Penha, por ter você aqui com a gente. Sempre muito bom aprender com você, muito bom te ouvir. E aqui hoje a gente encerra mais um episódio do podcast Vidansar Cultura e Educação Transformando Vidas, com essa maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Gratidão minha mais querida. uma vez. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada.